Bom dia pessoal, aqui quem fala é Sodré Neto do jornaldaciencia.com.br. O Jornal da Ciência está com mais de 100 artigos científicos e teve esse aí das codornas infectadas que produzem no ovo vacina e também anticorpos imediatamente para combater aquela variação do vírus, né? E lembrando, né, que foi em março de 2020 que a gente divulgou isso, quando foi em agosto de 2020, no mesmo ano, a gente ficou sabendo de um ensaio clínico já com ovo de galinha infectada, publicado lá em Stanford, que é a segunda maior universidade em relevância científica do mundo. Então a gente antecipou um ensaio clínico de produção de vacina e anticorpos de ovos de galinha, viu? Então o Jornal da Ciência é relevante. Eu vim aqui também explicar aí a previsão que o microRNA vai colocar à falência muitos exames diagnósticos, porque ele dá uma precisão gigantesca do descontrole de cada tipo de célula, né? Então, a doença está muito caracterizada pelo excesso ou pela falta de algum microRNA. Então, você fazendo um exame de microRNA, você tem uma especificidade muito grande de diagnóstico, o que diminui a necessidade de muitos exames para fazer uma detecção mais precisa de alguma doença, que pode ser lida de forma genética, né? Doença seria defeitos nas células, nos tipos de células. E quem controla as células? MicroRNA principalmente. E eu coloco essa previsão aí, que vai ter falência de muitos exames, essa indústria de exames, né, que você não trata mais doenças, só fica fazendo exame. E vai ter falência de grande parte da indústria farmacêutica, porque onde é que você encontra microRNA compensatório que vai controlar a sua célula? Nas plantas medicinais. Então, quanto mais o pessoal pesquisar as plantas que contém microRNA tal que está faltando, ou que está sobrando, né, que tem que ser inibido, acabou. Vai se curar tudo quanto é doença dessa forma. E a gente faz essa previsão de que microRNA vai botar à falência muito exame e muito da indústria farmacêutica, né? Então, quer ficar bem na fita, já começa a estudar microRNA, montar laboratório de exame de microRNA e pesquisar fitoterápicos ligados a microRNA. E que tipo de extração de microRNA também são coisas que a gente prevê que vai dar um salto em termos de valor de procura devido à eficiência do exame e do tratamento. Tá certo? Bom, aí temos agora o artigo que eu comecei essa live mais para explicar esse artigo, que é a teoria do surgimento da realidade cósmica e biológica sobre entropia. O mundo físico e biológico desgastado ainda sobrevive por quanto tempo? Bora lá nele? Então, a gente está aqui dentro desse artigo, né? E já vem a primeira pergunta: qual a realidade? Como surgiu a matéria? Como surgiu as leis do universo? Se você concebe a priori, né, respostas naturais e sobrenaturais, você pertence à cosmovisão integralista, holística, né, que enxerga todas as possibilidades. Mas se você
coloca como possíveis respostas à explicação da realidade apenas o mundo natural que a gente tem mais acesso, você está restringindo a sua pergunta a um cabedal medíocre, pequeno, das possibilidades de resposta. Então, a ciência, depois do positivismo de Augusto Comte, ter dominado o pensamento iluminista e tal, ela passou a ter preconceito com Deus. Não é preconceito com o metafísico. Qualquer ideia metafísica, por mais imbecil que ela seja, igual sopa primordial, explosão mágica, né, do Big Bang, que é mágico porque já criou tudo bem distribuído, essa explosão, senão a força gravitacional das grandes massas do universo se atrairiam e entraria em colapso. Então não existia nada, galáxias, ordem, nada no universo. Aí depois eles mudaram de explosão mágica para expansão mágica, mas dá na mesma. Esse povo só é igual geração espontânea, eles mudaram para sopa primordial. Só muda a capa, né? Bom, e aí a gente vai defender que o único pressuposto para poder responder sobre qual a realidade é o cosmológico, sobrenatural e natural, que abrange todas as possibilidades. O naturalismo agnóstico que fica em cima do muro é uma falta de compromisso com a verdade, que o agnóstico já viu, né? Fica em cima do muro. Nem para lá, nem para cá, é um politiqueiro safado. E o naturalismo ateu é besta, né? Porque está restrito àquilo que tem acesso nos testes. Então, na verdade, não está restrito, né? É uma safadeza. Por quê? Porque muita coisa metafísica não tem acesso quase que nenhum aos testes, ou tem de uma maneira extremamente indireta, longe do braço do teste. Mas aí eles aceitam, porque qualquer coisa que não tenha Deus no meio é chamado na epistemologia de naturalismo metafísico. É uma regra sem vergonha que foi apoiada pela academia, principalmente pelas pontifícias universidades católicas, comandadas principalmente por jesuítas, que na época, desde 1538, perseguem a Bíblia dos protestantes e dominam a educação do mundo de forma a privilegiar ideias que, de certa forma, combatam a Bíblia, que foi o que, e ainda é, aquilo que tira a autoridade do catolicismo no mundo, o Império Romano Católico. Então, por que você pergunta assim, por que a Igreja Católica domina a educação e ela apoia darwinismo e essas ideias ateias? É porque existe uma agenda jesuíta, desde a Contra-Reforma, que é contra a Bíblia dos protestantes, né? Quer dizer, a Bíblia é de todo mundo, né? Mas a Bíblia, ela é principalmente do mundo protestante, porque foi o mundo protestante que promoveu a Bíblia. Não foi o mundo católico. Se dependesse da Igreja Católica, a gente estava lendo a Bíblia em latim, ouvindo em latim a Bíblia até hoje, e só a Igreja podia interpretar. Mas foi Lutero que inaugurou a chamada Idade da Razão, quando ele traduziu lá, eu acho que foi o livro de Malaquias, na linguagem popular, né, alemã, permitindo assim que cada ser humano pudesse raciocinar por si mesmo, lendo o texto. A interpretação ficou liberta
da igreja, democratizou-se. E aí é chamada essa atitude de Martinho Lutero de inauguração de idade da razão. Ali o ser humano pôde então raciocinar fora da caixinha. Só que quando ele começou a raciocinar fora da caixinha em favor da Bíblia, aí os jesuítas começaram a perseguir. As escolas católicas começaram a perseguir. Então, e foi privilegiando ideias acadêmicas que combatessem a Bíblia para a igreja voltar a ter sua autoridade. E aí privilegiou-se, então, o crescimento do domínio do anticristo ateu, que passou a privilegiar o pensamento grego, que é um pensamento filosófico, horizontal, que não leva muito em conta Deus. Apesar que tem a mitologia grega, mas a mitologia grega é uma palhaçada, né? É uma forma de explicar realidades sem um vínculo com nenhum fato. Não é igual o Gênesis dos judeus, porque o Gênesis dos judeus, eles, ou o Novo Testamento dos cristãos, eles têm um compromisso com o fato. Tem um Deus que se encarna, que é Jesus, é histórico, tem profecias, tem cronologia, não é aquela palhaçada da mitologia grega, não. O pensamento grego, ele passa a dominar o mundo, dominou Roma, depois Roma se tornou cristã, dominou o cristianismo, né? E o cristianismo se tornou positivista, vamos dizer assim, quer dizer, entrou na onda do iluminismo francês, anticlerical, e aí passou a dominar o mundo acadêmico também, com o apoio dos jesuítas que combatiam a Bíblia. E aí ficou chique se falar em mitologia grega, ficou chique falar em filosofias humanistas, né, em projetos metafísicos naturalistas para a explicação da realidade, ficou aprovado no mundo acadêmico. E qualquer coisa que cheirasse dilúvio bíblico, Bíblia, aí ficou fora de moda, né? Igual, por exemplo, a gente mostra aí a tendência geral de entropia, né, que existe na perspectiva física, e a entropia genética, né, principalmente com o Dr. John Sanford, um dos maiores geneticistas do mundo, dono de mais de 30 patentes, inventor da técnica Genigan, né, que mostra que os seres vivos estão indo ladeira abaixo, todos eles estão acumulando defeitos. Fizeram um teste, por exemplo, na bactéria Escherichia coli. Para cada mutação positiva dela, teve 1 milhão de mutações negativas. Ou seja, isso derruba completamente todo e qualquer resquício de validação da teoria evolutiva como correta. Por quê? Porque a tendência, em termos de mutação, é só ir para baixo, é só degenerar, perder tamanho, perder função, simplificar. Por isso que o mais apto, às vezes o simplificado é confundido com o mais apto, né? Porque o ser vivo simplificado, de menor tamanho, que não exerce muitas funções que exercia antes, né, só sobrevive. Aí ele sobrevive mais porque não tem compromisso nenhum com as suas funções, né? Está simplificado, gasta menos energia, está de menor tamanho, come menos, né? Uma planta, por exemplo, frutífera, não tem obrigação nenhuma de produzir uma fruta boa, grande, gostosa. Não, ela só está ali sobrevivendo. Por isso, quando a gente faz melhoramento genético em planta, depois você tem que ficar vigiando sua planta, que você custou produzir alguma coisa boa,
Porque se ela cruzar com uma selvagem, você perde todo o seu trabalho. Porque o mundo está todo degenerado. Plantas, animais e pessoas humanas, lembrando o nosso glorioso Gerald Crabtree, fator H111, um dos maiores do mundo. Defendeu a tese em Stanford recentemente, mais uma das suas muitas teses, lembrando que Gerald Crabtree foi o que descobriu o splicing alternativo, que explica que um gene não produz apenas uma proteína, porque tinha um dogma aí, cada gene uma proteína. Eu tive que corrigir um professor de federal falando essa bobagem, que caiu em 1982. Um gene produz mais de uma proteína. A gente tem 25 mil genes e 1.800.000 proteínas. E aí tem gente ensinando um gene e uma proteína até hoje, apesar que em 1982 o Gerald Crabtree, que já devia ter ganhado o Nobel por isso, descobriu o splicing alternativo que abriu a era pós-genômica. Aí começamos a entender que o gene é uma estrutura multifacetária que pode se comportar de diversas maneiras, né? Foi aí que descobrimos que, em termos de proteína, o chimpanzé tem 80% de diferença. Nossa, por isso que na pesquisa farmacológica se prefere 1000 vezes testar medicamentos no peixinho zebrafish, medicamento para humanos, né? Do que no chimpanzé. Por quê? Porque o zebrafish tem 70% a 80% de semelhança genética e proteica com a gente. Enquanto que o chimpanzé tem 80% de diferença proteica, que é o mais importante, porque o resultado final do comportamento do gene é proteína, enzima, né? É aquilo que gera função no organismo. Então tá aí, gente. Bom, voltando a falar da entropia genética, que é a perda de funções genético-proteica que vai acumulando em todos os seres vivos. Lembrando que o Dr. Marcos Nogueira Eberlin já disse aí, tem aí um artigo no jornal que fala: cientista em 1 minuto derruba o evolucionismo, né? Dr. Marcos Nogueira Eberlin, amigo nosso pessoal, ele fala que a entropia ela prova o criacionismo. Por quê? Porque se a coisa vai se estragando e estava mais organizada antes, indubitavelmente a gente vai, no passado, se aproximando do ser vivo mais bem planejado, mais bem criado, né? Mais espelhando o Criador e não a degeneração póstuma. Ele fala também da taxa mutacional no relógio mitocondrial, que coloca a nossa Eva mitocondrial exatamente para a época da Eva bíblica, né? Então a Eva mitocondrial, que seria uma ancestral mulher do ser humano, que estava há 200.000 anos, agora a pesquisa demonstrou-se com as novas taxas de mutação, demonstrou que ela está 6.000 anos atrás mesmo, igual a Bíblia já falava, né? Sobre o empobrecimento genético, Ernest Mayr disse que a especiação ela vai gerar empobrecimento genético. É lógico, né? Você pega uma deriva genética aí, da separação de duas populações descendentes de uma espécie. Aí ocorre especiação nas duas, mas elas estão com a metade do pool gênico da população anterior. O pool gênico é o conjunto de genes de uma população. Então, você teve a deriva por mortandade ou por isolamento geográfico, você vai ter a metade. Então, ocorreu um empobrecimento genético nos descendentes. Então, quer dizer,
Mas quando você vai olhar os motores evolutivos, igual deriva genética, seleção natural também, todos eles vão gerar empobrecimento genético. Por que seleção natural gera empobrecimento genético? Porque vai selecionar alguns indivíduos, né, de uma população em detrimento de eliminar os outros. Agora, naqueles que foram eliminados, vai haver perda de características, de riqueza genética. E dos que foram selecionados, selecionou algumas características. Então, houve empobrecimento também, ou seja, a entropia atua até pelos motores evolutivos, ou seja, até os motores evolutivos, eles promovem a entropia genética e provam o criacionismo. Então vai falar sobre isso aí nesse artigo. Quieta! Tô gravando aqui, você não tá vendo que eu tô gravando, Belinha? Bom, é isso aí, gente. Aí depois eu vou ficar zoando aí a cara do... Eu vou trocar esse Tibum aí por Pum Mágico. Porque Tibum é muito bonitinho. Vou botar Pum Mágico para ficar mais claro. A ideia ridícula da pseudociência que domina o mundo acadêmico. Então, aí o primeiro Pum Mágico, eu vou trocar aí Tibum por Pum Mágico. Eu vou zoar mesmo, não tô com dó não. Aí o Big Bang explodiu, depois expandiu, uma enrolação, uma embromation danada. Mas só sei que o universo surge rapidinho, 3,27 minutos, mas já distribui tudo organizadamente. Quer dizer, é um pum mágico, é uma explosão mágica, uma expansão mágica, que já distribui as massas. Ou seja, o Big Bang, sem Deus, é uma bela de uma idiotice, é um belo de um pum mágico, de uma explosão mágica, de uma expansão mágica, entendeu? É isso que a gente está querendo dizer aí. O telescópio Hubble fotografou a galáxia mais longínqua, a GN-Z11, e ela já estava pronta, quer dizer... Essa ideia evolutiva e cosmológica que precisa evoluir as galáxias foi jogada para o espaço. Literalmente, né? Nos dois sentidos. A formação do planeta Terra, que é diferentão de todos os exoplanetas que a gente conhece no universo, porque ele tem 1.300 ajustes finos, segundo o astrônomo, autor de 88 artigos científicos em astronomia, Gonzalez, tem a referência dele aí, um planeta privilegiado, até na Wikipédia tem um resumo do livro dele. Então esse planeta diferentão que é o nosso, chamado de oásis do universo, né? A parte mais complexificada, organizada do universo, que é o nosso planeta Terra, é considerado, na faculdade de Geologia a gente aprende que ele surgiu, se originou de trombada cosmológica. É outra imbecilidade, é outro pum mágico da academia, e que a gente tem que denunciar essa imbecilidade para poder a ciência poder acontecer e não ficar essa imbecilidade de ateus dominando a mentalidade das pessoas, como se fosse pensar isso, fosse pensar modernamente. É pensar imbecilmente, só isso. Como é que um planeta todo organizado surge trombado só na cabeça desse pessoal? Não tem lógica isso. Não tem um pingo de racionalidade. No entanto, eles se arvoram como seres racionais. Eles se arvoram como seres racionais e os crentes como retardados, porque os retardados acreditam na Bíblia e os racionais acreditam em nada, né? É ateu, aí é racional automaticamente.
Vê como é que as coisas estão invertidas, né? Na ciência, na academia. Então, lembrando aqui do David Kopetji, que foi funcionário da NASA há 14 anos e foi mandado embora porque defendia lá dentro da NASA que a Terra era especial. Quer dizer, defendia um fato e aí foi mandado embora. Aí eu falo do pão mágico aqui do DNA e RNA e da complexidade da célula, porque DNA e RNA já são complexos, mas eles sozinhos não fazem nada, precisa da célula, que é outra complexidade, é outra maquinaria. Mas se ensina na escola a imbecilidade de que o DNA complexo junto da célula complexa, sem a célula nunca sobreviveria. Surgiu de um laguinho quente, que Darwin sugeriu isso em 1873 ou 76. Ele fez essa sugestão do laguinho quente, de uma sopa morna, depois Oparin e Miller fizeram aquela experiência imbecil de produzir aminoácidos racêmicos, que é chamado em química de borra, daqueles simulação de uma atmosfera diferente lá, explodindo, aí deu lá alguns aminoácidos racêmicos, borra química, e eles festejaram encontrando a origem da vida. E isso é ensinado aí para nossas crianças nas escolas, com apoio dos jesuítas, do Papa, a benção do Papa, e de toda pessoa frouxa, que não consegue detectar uma falsidade, um fake news, e ser firme e definido para ela. Então esse povo frouxo, crente frouxo, cristão frouxo, deixa isso aí acontecer porque não quer enfrentar problemas, né? Depois a gente faz uma crítica ao pão mágico das formas de vida prontas no Cambriano Ediacara, sem etapas evoluindo nas camadas geológicas anteriores. É um festival de retardadice, por quê? Porque, primeiro, como é que surge uma camada sedimentar contendo fósforo de repente? E depois dela, várias outras camadas, né? E aí o tempo passa a acontecer nessas camadas e não... Então, quer dizer, já começa a falta de perspectiva, de perspicácia, de percepção geológica e paleontológica, que ocorreu uma catástrofe, que o Cambriano representa o início de uma catástrofe mundial. Por que mundial? Porque o Cambriano está em tudo quanto é canto, né? E se está em tudo quanto é canto é mundial, não é local. Né? E se está representado em vários cantos é porque foi um dilúvio global e não um dilúvio local que fabricou sedimentos que enterrou os seres vivos que viviam mais no fundo dos oceanos. Pode ter outros mais que viviam em lugares mais altos, foi arrastado por turbidito lá para baixo, sem problema. O turbidito são correntezas internas dos mares provocados principalmente pelo desbarrancamento nos taludes de sedimentos acumulados, que gera uma corrente que vai entrando no mar adentro, uma cachoeira de sedimentos pesados, e vai sepultando rapidamente um monte de coisa. Essas camadas geológicas sedimentares, a largura delas, a extensão delas, a globalidade delas provam que houve um dilúvio na Terra, em toda a Terra. As camadas geológicas provam isso. E tem o Dr. Guy Berthold, que mostra que essa segregação de camadas, de fósseis, respeita uma separação natural, automática, chamada segregação e estratificação espontânea, que vai separando os sedimentos comuns.
Então por isso você vai ter a camada do Cambriano cheio de vegetal, Cambriano não, carbonífero, né? Cheio de vegetal, né? E as camadas superiores representando animais superiores que vivem em um lugar mais continental, né? Ou mais mar raso, mar médio, mar profundo, vai se dividindo assim. Tem nada de animal mais moderno, mais evoluído e menos evoluído lá atrás. Isso é pura bobagem. Tem animais do Cambriano que tem uma complexidade de olhos superior aos animais que vivem hoje. Mostrando que não tem nada a ver essa ideia de que havia só seres mais simples. Ah, mas e a bactéria que surgiu há 3,5 bilhão de anos, ela é simplesinha e tal. A bactéria está lá no fundão, está abaixo do Cambriano, vamos dizer assim, porque a bactéria é pequenininha, ela penetra em tudo quanto é campo. Não quer dizer que a bactéria fóssil é mais antiga. Ah, então a datação radiométrica está errada? Tá, porque ela se baseia em constâncias de decaimento radiativo, quando a gente sabe que plasma, efeito piezoelétrico, né, que ocorre na queda de um grande asteroide, perturba o núcleo, que cria plasmas gigantes que são capazes de acelerar os elétrons, as partículas, a ponto de atingir o núcleo. Isso já está provado nos equipamentos tokamaks aí, que faz fusão nuclear, 2 prótons, 2 hidrogênios, formando um gás hélio, a partir de plasma e temperatura. Agora, se você tem na queda do asteroide, você tem plasma, você tem piezoelétrico, você tem som, você tem temperatura imediata. Nossa mãe, você consegue fabricar esse percentual de elementos radioativos que tem na Terra, que é um percentual pequenininho. A maioria do urânio é estável. Você tem 0,7% do urânio que é radioativo. Então, o surgimento dos elementos radioativos, ele provavelmente aconteceu por meio de uma catástrofe mundial, né, de magnitude global, e que provocou, né, a desestabilização do núcleo. Só isso. E aí eu posso produzir uma rocha em 1 segundo para que ela tenha aparência de, quando faz a comparação com o elemento estável, né, e aplica uma constância de decaimento, então em 1 segundo eu produzo uma rocha de 1 bilhão de anos. Então, quer dizer, essa datação radiométrica está tudo errada, por isso que eles conseguem datar um bife, microbife de Tiranossauro Rex, ainda orgânico, em velocidade em 68 milhões de anos. Por quê? Porque leva em conta constância de decaimento, que é uma bobagem, né? Já acabou essa constância de decaimento radioativo, já acabou. Eles só esqueceram de estudar, de aplicar o que já se descobriu na ciência, certo? E aí temos forma de vida pronta, surgimento complexo também pronto. Aí tem a nossa publicação científica que fala que a especiação ela fica parada no tempo geológico e de repente ela explode na atualidade. Né? Ou seja, pelo criacionismo isso é fácil de entender. O mundo antigo foi sepultado, que é os templates fósseis ancestrais, né? Os ancestrais tipo básico. E depois que o mundo mudou todo, sofreu uma grande catástrofe, que é o dilúvio bíblico, não só bíblico, mas de 273 fontes arqueológicas, que relatam mais ou menos a mesma história de Noé, de Gilgamesh, esses outros aí. Eles falam até que a Bíblia é um plágio de outros relatos do dilúvio bíblico. A Bíblia não pode ser o plágio, porque ela não é plágio, ela já cita várias fontes, já tinha várias fontes lá. O livro de Gênesis tem 5 autores, né? E Moisés tinha acesso à biblioteca lá do Egito.
Então, quer dizer, a própria Bíblia já é um recorte de várias fontes. Ela não está se promovendo como sendo um livro do judeu Moisés. Não. Ela tem livros lá que nem a gente sugere que talvez foi Moisés. Até porque parte da Torá, Moisés já estava morto, alguém teve que escrever lá para ele. Então, quem copiou de quem, isso aí não importa. O negócio é que está todo mundo na arqueologia, todo mundo tem cópia, tem relatos semelhantes sobre o dilúvio universal. Os maias, tem um livro deles que fala, nós somos a quarta geração depois do dilúvio, o dilúvio foi assim, assim, assado. Aí os chineses lá, até a palavra navio é o dilúvio de Noé, entendeu? Então, quer dizer, todo mundo falava a mesma coisa, não quer dizer que um está copiando o outro. Essa ideia de plágio é uma ideia muito recente. Porque depois que livro passou a ser objeto de lucro, né? Uns 200 anos atrás, o livro era caro pra caramba. Aí começou essa questão de plagiar para poder ganhar dinheiro. Quem ganhou muito dinheiro com isso, e foi uma grande plagiadora, foi Ellen White. Ela copiou um monte de escritor inspirado, por isso que ela tem escritos maravilhosos, que não é dela, é daqueles escritores. Ela tinha uma biblioteca com 1.600 livros teológicos e ficou riquíssima com isso, né? O Darwin também, ele fala que descobriu a seleção natural, mas pelas cartas e quem descobriu foi o Wallace. Ele copiou do Wallace, lançou um artigo científico junto com o Wallace sobre a seleção natural. Mas o Wallace não apoiava a ideia dele de que o homem era ancestral macaco, não. O Wallace não gostava disso, não. Mas ele gostava do evolucionismo, que é uma ideia espírita. Se você olhar a reencarnação, está tudo evoluindo, as plantas e tal. Então, o espiritismo, ele influenciou muito para que o darwinismo fosse aceito. Ou seja, 2/3 da humanidade acredita em reencarnação. Então, tudo está evoluindo. Na Índia lá, quando a pessoa vira rato, o rato evolui para outra coisa e aí vai. Então essa ideia de teoria da evolução não é nada científico, é bem religião esotérica. O Wallace era espírita, participava de mesa branca, e o Darwin roubou a ideia de seleção natural dele, muito provavelmente. Os grandes estudiosos de darwinismo defendem isso. Ou se não defende, coloca como uma hipótese bastante provável, né? Por quê? Porque o livro Origem das Espécies de Darwin teve 6 edições. As primeiras edições, o Darwin era bem lamarquista. Aí depois ele pula para seleção natural nas outras edições. Então, demonstrando que ele recebeu essa influência de Wallace, por causa das cartas que o Wallace mandou para ele. Quando você vai ler seleção natural em Wallace, é uma ideia muito mais amadurecida. Aí você vê quem que é o originador da ideia. Foi o Wallace, não foi o Darwin. O Darwin tinha dinheiro para produzir livro, o Wallace era pobre. Então é só estudar isso aí para vocês verem que o Darwin era um menino aristocrata, rico, filho de um pastor anglicano, revoltadinho com Deus. Deus não pode ter criado esses bichos matando um outro. Então, quer dizer, ele já tinha todas as ideias necessárias, influência do avô lamarquista, para fazer essa teoria imbecil que ele fez. Certo? É isso. Bom, Bitbum, por último, eu coloco os fósseis vivos. Os fósseis vivos ficaram sem se modificar em milhões e milhões de anos, na teoria do darwinismo,
E depois resolveram modificar hoje. É uma piada isso, né? É zoeira. Né? Aí a gente fez aí um gráfico do modelo criacionista, né? Que envolve entropia, datação, tudo aí. Envolve a degeneração humana prevista por Jesus. Fala que vai vir um tempo de angústia, Jesus fala isso. E realmente as doenças neurológicas estão aumentando muito, porque o Gerald Crabtree defendeu uma tese Stanford que o homem está ficando cada vez mais retardado e neurologicamente afetado. Lá em Stanford ele defendeu isso. E isso combina com o aumento do autismo, TDAH, transtorno bipolar, doenças psicopatológicas, Alzheimer, Parkinson. Ah, mas Alzheimer tem a ver com o uso de alumínio? Tem também. Mas o Crabtree mostra que uma mutação ligada ao sistema neurológico, nas células neurológicas, ela prejudica em média 120 relações neurais. Por isso que o cérebro é o mais frágil dos órgãos humanos. É o mais afetado pelas mutações, porque uma mutação nele tem um efeito catastrófico. E ele defende, inclusive ele cita, que há 6.000 anos o homem era muito mais inteligente. Eu acho que ele estava dando uma beliscada, uma cutucada bíblica no povo da academia. E ele deve ser muito injusto, porque o cara descobriu o splice alternativo, que uma proteína produz mais, um gene produz mais de uma proteína, quando o dogma é cada gene uma proteína. Não ganhar o prêmio Nobel, apesar dessa descoberta espetacular, ele já deve ser bem perseguidinho. Vou até estudar mais a vida dele pela academia. E para se vingar, ele fez essa tese que o homem está ficando mais retardado e cutucou biblicamente que o homem há 6.000 anos atrás era muito mais inteligente. Eu acho que ele fez uma cutucada bíblica de Asher, da geocronologia bíblica de Asher, do bispo Asher, né? Acho que ele fez, porque eu li o artigo dele, mas eu vi referências científicas que as mutações deletérias começam a se acumular na humanidade entre 5 a 10 mil anos. Mas eu não vi os 6.000 anos lá. Então, acredito eu que ele estava fazendo uma cutucada bíblica, tá? Mas isso aí é para estudar. Fiquem com Deus, com o criacionismo, com a Bíblia, que é a verdade. E com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E não fiquem com essa pseudociência que se projeta verdadeira só porque não é religiosa. Isso é um grande engano, uma grande mentira, que religião e ciência se beijam em muitos aspectos, principalmente na questão das origens. Na questão das origens que a ciência não tem capacidade para explicar nada. Sem Deus, eles ficam falando que é científico quando é sem Deus. Isso é uma grande bobagem que domina aí a mentalidade acadêmica atual que a gente tem combatido. Um grande abraço para vocês. Assine o nosso canal, dá um joinha, divulga e entra lá, divulga o trabalho que a gente está fazendo. Um abraço.